Com meus 70 anos recém-completados, os cabelos brancos emoldurando um rosto marcado pelas rugas do tempo, vejo o mundo com uma clareza que só a longa jornada da vida pode oferecer. Nascido e criado no seio da Igreja Evangélica, cada fibra do meu ser foi moldada por seus ensinamentos, suas músicas e suas promessas. Mas se eu tivesse a chance de voltar no tempo e pudesse me encontrar com aquele jovem de 18 anos que eu fui, ou com os jovens cristãos de hoje, diria algo que talvez os chocasse, algo que me custou décadas para entender. Minha infância foi um hino à devoção. A igreja não era apenas um lugar de culto. Era o centro do nosso universo. As manhãs de domingo, as noites de quarta-feira, os ensaios do coral, os acampamentos de jovens, tudo girava em torno da comunidade. Meus pais, figuras de uma fé inabalável, eram o espelho daquele ideal. Eles me ensinaram sobre amor a Deus, obediência à palavra e o medo do mundo lá fora, um lugar de tentações e perdição. Lembro-me deles, sentados no banco da frente, os olhos fixos no pastor, absorvendo cada palavra como verdade absoluta. Para eles, não havia espaço para questionamentos, apenas para a aceitação. E eu, um jovem idealista com o coração puro e a mente aberta, absorvia tudo. Acreditava em cada milagre, cada parábola, cada advertência, sem um pingo de dúvida. Era um soldado leal na batalha espiritual, pronto para defender minha fé contra qualquer ataque. O mundo era preto e branco, e a igreja, o farol que indicava o caminho certo. Mas com o tempo, a monocromia começou a dar lugar a tons de cinza, e depois a um espectro de cores que eu jamais imaginaria. As primeiras rachaduras surgiram sutis, quase imperceptíveis. Eram pequenas observações, sussurros no corredor, atitudes que contradiziam os sermões fervorosos. Lembro-me de um diácono que pregava sobre honestidade, mas cujas transações comerciais eram sempre questionáveis, ou de irmãs que falavam de amor ao próximo, mas cujos olhares e cochichos julgavam impiedosamente qualquer um que destoasse do padrão. Eram pontadas, como agulhas finas, que plantavam pequenas sementes de inquietação em meu coração. Ainda jovem, comecei a ler livros que não estavam na lista de recomendações da igreja. Histórias, filosofias e até mesmo outras interpretações das Escrituras. Eram leituras proibidas feitas às escondidas, sob a luz fraca de um abajur, enquanto o resto da casa dormia. Cada página virada era um passo para longe da bolha de segurança que a igreja havia construído para mim. O conflito interno era excruciante. A lealdade à minha família, à minha comunidade, aquilo que eu sempre conheci como verdade, colidia violentamente com a consciência que começava a emergir. Eu sentia uma culpa profunda por sequer pensar em questionar, como se estivesse traindo tudo que meus pais me ensinaram. O ponto de virada, contudo, veio em um funeral. Uma jovem da minha idade faleceu de uma doença incurável. Ela era devota, pura, cheia de fé. Líamos a Bíblia juntos. Orávamos juntos. No seu leito de morte, a comunidade inteira clamou por um milagre. Mas ele não veio. O pastor, em seu sermão, falou sobre os desígnios insondáveis de Deus, sobre a fé que move montanhas, mas que às vezes não é da vontade do Senhor. Naquele dia algo em mim se quebrou. Se a fé podia mover montanhas, por que não pôde salvar a vida de uma jovem inocente? Se era tudo vontade de Deus, onde estava a justiça, a bondade que nos era prometida? A fé ingênua que eu carregava se estilhaçou e o dogma fundamental da onipotência divina, tal como me foi ensinado, tornou-se uma névoa densa de dúvidas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A luta para conciliar o que me haviam ensinado com o que meus olhos e meu coração percebiam tornou-se uma batalha silenciosa e solitária. Cada sermão, cada oração coletiva, cada testemunho dos irmãos reverberava em mim não como confirmação, mas como um eco distante de uma verdade que já não me pertencia por inteiro. Eu sorria, assentia, cantava os hinos, mas por dentro, um turbilhão de perguntas girava sem parar. Por que a igreja parecia tão inflexível diante da dor humana
que não se encaixava em suas narrativas de fé, porque a resposta para o sofrimento era sempre uma justificação divina e não uma busca por alívio real. A solidão dos meus questionamentos era esmagadora. Não havia espaço para expressar abertamente essas dúvidas dentro da comunidade. Questionar era sinônimo de fraqueza na fé, de falta de santidade, de uma porta aberta para o inimigo. Eu via os olhares de desaprovação quando alguém ousava levantar uma pergunta mais profunda, a forma como eram rapidamente silenciados ou aconselhados a orar mais e duvidar menos. O medo do julgamento, da exclusão e, acima de tudo, da decepção de meus pais, mantinha-me preso a uma fachada de conformidade. Foi nesse período de intensa turbulência interna que encontrei um respiro em Elias, um amigo um pouco mais velho, que também frequentava a mesma igreja. Elias era um jovem diferente. Seus olhos carregavam uma profundidade que eu não via nos outros, e suas palavras, embora sempre respeitosas, tinham um tom de reflexão que ia além do dogmático. Ele não me deu respostas prontas, mas me ouviu. Quando eu cuidadosamente comecei a expor minhas inquietações, ele não me repreendeu. Em vez disso, compartilhou suas próprias leituras, suas próprias indagações sobre a natureza da fé e da espiritualidade que se estendiam para além dos limites da nossa congregação. Elias não me ofereceu uma nova doutrina, mas a validação de que questionar não era pecado, mas parte de um caminho autêntico. Ele me mostrou que havia outros modos de ver Deus e o mundo, sem necessariamente abandonar a fé, mas sim aprofundá-la, torná-la mais pessoal e menos institucional. Minhas escolhas de vida começaram a divergir do caminho estritamente esperado pela igreja. Enquanto a maioria dos jovens buscava carreiras que pudessem ser úteis ao reino ou que garantissem uma vida ordenada, eu me via atraído pela literatura, pela filosofia, por áreas que eram consideradas mundanas e até perigosas. Meus relacionamentos também se tornaram mais amplos, incluindo pessoas de outras crenças, ou sem crença alguma, algo que era visto com desconfiança. Aos poucos, a tensão com a família se tornou palpável. Meus pais, com sua fé inabalável, percebiam minha distância. Não era uma rebeldia aberta, mas uma sutil, porém inegável mudança de rumo. Eles me exortavam com carinho, mas com uma firmeza que revelava seu medo de me ver desviar. Lembro-me de um almoço de domingo após o culto, quando meu pai, com a voz embargada, perguntou-me por que eu não estava mais participando dos grupos de jovens, por que minhas leituras eram tão diferentes. Não houve gritos, mas a dor em seus olhos era mais cortante do que qualquer repreensão. Foi um confronto velado, mas que deixou claro o abismo que se abria entre nós. Eu não sabia como explicar que minha fé não estava morrendo, mas se transformando, buscando uma forma mais autêntica e menos prescrita. A experiência que finalmente me impulsionou para fora dos muros da igreja foi a doença de minha irmã mais nova. Ela foi diagnosticada com uma condição crônica e debilitante que a deixou acamada por longos meses. A igreja, que havia sido o farol de esperança em tantos momentos, parecia não ter respostas para o seu sofrimento contínuo. As orações fervorosas não a curaram, e os sermões sobre a provação e a fé inabalável soavam vazios diante de sua dor. Os líderes da igreja, acostumados a narrativas de cura milagrosa, pareciam desconfortáveis com a persistência de sua enfermidade. Não havia espaço para a dúvida, para a tristeza sem explicação, apenas para a exortação a ter mais fé. Naquele período de desespero, a igreja não ofereceu o conforto que eu esperava. Pelo contrário, senti que sua rigidez doutrinária nos isolava ainda mais. Percebi que, para encontrar respostas, ou ao menos algum tipo de paz, eu precisaria olhar para além dos muros que me haviam abrigado por toda a vida. A dor de minha irmã, inexplicável pelos dogmas, tornou-se o catalisador para uma busca que me levaria para longe daquele lugar familiar, em busca de uma verdade mais compassiva e abrangente. A decisão de me afastar, mesmo que dolorosamente, das estruturas mais rígidas da igreja, não foi um ato de rebeldia, mas de sobrevivência espiritual. Não foi um adeus à fé, mas um reencontro com ela em termos mais autênticos, mais meus.
O processo foi gradual, repleto de inseguranças e momentos de profunda solidão. Eu sentia como se estivesse navegando em um oceano desconhecido, sem bússola, mas com a convicção de que o porto seguro que deixara para trás não era mais capaz de me abrigar. A jornada de autodescoberta que se seguiu foi o período mais enriquecedor da minha vida. Eu me permiti explorar filosofias, religiões e visões de mundo que antes me eram vedadas. Aprendi que a compaixão universal não se restringe a um credo, que a aceitação da diversidade é um pilar fundamental para a paz interior e que a complexidade da verdade é muito mais bela do que qualquer dogma simplificado. A vida me ensinou que a fé verdadeira reside na capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar genuinamente e de estender a mão ao próximo sem exigir nada em troca, independentemente de sua crença ou origem. Descobri que a espiritualidade podia ser encontrada na natureza, na arte, na música e, principalmente, nas conexões humanas mais profundas. Não era preciso um templo de pedras para sentir a presença do divino. Bastava um coração aberto e uma mente curiosa. A reconciliação com minha família não foi um retorno aos padrões antigos, mas a construção de uma nova ponte, baseada em amor e respeito mútuo. Meus pais, com o tempo, começaram a perceber que meu afastamento da igreja não significava um afastamento deles ou dos valores que me haviam incutido. Eles viram que eu continuava a ser uma pessoa íntegra, talvez até mais empática e compreensiva do que antes. Nossas conversas se tornaram mais profundas, menos sobre doutrinas e mais sobre a essência do que significa ser bom e justo. Não houve um pedido de desculpas de minha parte por minhas escolhas, nem uma exigência de conformidade da parte deles. Houve aceitação. Agora, aos 70 anos, com a serenidade que só o tempo e a experiência podem trazer, olho para trás e entendo cada passo da minha jornada. A sabedoria que adquiri não veio dos púlpitos, mas das encruzilhadas da vida, das dúvidas que ousei abraçar e das respostas que busquei por conta própria. Refleto sobre tudo isso e sinto a urgência de compartilhar o que aprendi com a nova geração de cristãos. Se eu tivesse 18 anos novamente e pudesse sentar com os jovens de hoje, diria a eles: não tenham medo de questionar. A fé que não pode ser questionada é uma fé frágil, construída sobre areia. Busquem a verdade com um coração aberto e uma mente crítica. Não aceitem dogmas cegamente. A empatia é a maior das virtudes. Olhem para o outro, para o diferente, com os olhos do coração tentando compreender sua dor, sua alegria, sua jornada. A compaixão deve sempre vir antes do julgamento. Acreditem que a verdade de vocês pode não ser a verdade de todos, e que isso está tudo bem. A diversidade é um presente, não uma ameaça. Não permitam que as instituições ou as tradições sufoquem sua voz interior. A fé é uma jornada pessoal, íntima, entre vocês e o divino. A igreja pode ser um farol, mas não deve ser uma prisão. Sejam agentes de mudança, não guardiões de um status quo que muitas vezes já não serve. A verdadeira redenção não está em seguir cegamente regras antigas, mas em crescer, evoluir e tornar-se a versão mais autêntica e amorosa de si mesmos. Lembrem-se que a fé, no seu cerne, é sobre amor. Amor a Deus, ao próximo e a si mesmos. E o amor, meus jovens, é a única linguagem verdadeiramente universal. A única que pode curar as feridas do mundo e construir pontes onde antes havia muros. Busquem a fé que os libertará, não a que os aprisionará. Sejam corajosos, sejam gentis e, acima de tudo, sejam autênticos. Essa é a minha maior lição de vida, a mensagem que ecoa em meu coração e que desejo que reverberem nos corações daqueles que ainda estão em busca de seu próprio caminho de fé.